Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, tudo bem com vocês? Amém? Glória a Deus. Vamos para mais um vídeo, né? Dando sequência ao início, né? Da parte 1 do meu testemunho. Eu quero dizer para você, né? Nós vamos estar lendo hoje no livro de Lucas. Lucas, que vem falando aqui sobre a parábola do filho pródigo. Não sei se vocês conhecem, né? É uma passagem muito conhecida, na verdade, que fala sobre o filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos, aqui no capítulo 15, versículo 11. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar uma grande necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Eu não vou ler o texto todo, irmãos, meus amados, não vou ler o texto todo. Esse texto você pode conferir aí na tua Bíblia, em Lucas capítulo 15, versículo de número 11, que vem falando aqui, né? Aqui a palavra vem trazendo para nós sobre 2 irmãos, né? E um pai. Uma parábola muito interessante, pelo qual o pai, ele tinha esses 2 filhos. E ele tinha um amor muito grande por esses filhos, né? E ali, um dos filhos, o mais novo, ele pede ao pai a herança dele, né? Para dividir a herança dele e dar a parte que é dele. Para que assim ele fosse viver a vida dele, tocar a vida dele, do jeito dele, né? E ali o pai fez, né, o que o filho pediu. Deixou que ele fosse. É claro que o pai não queria que o filho estivesse longe, mas deixou que ele fosse. E ele foi. Só que eu quero trazer para você uma parte do que aconteceu com esse filho pródigo, longe do pai. Enquanto ele estava perto do pai, ele estava sendo guardado, cuidado, amado, protegido. Mas quando ele decide sair dos braços do pai, do lado do pai, e viver a sua própria vida, da tua própria vida, do jeito que ele bem quis, veio tempos terríveis na vida dele, pelo qual ele almejou voltar para a casa do pai. E assim ele fez. Então eu quero trazer para você aqui uma segunda parte do meu testemunho. Quando eu saí da igreja, como eu disse para vocês na primeira parte, a segunda parte, eu saí, né, da igreja. Eu tinha 12 anos de idade nesse tempo. E daí, queridos, desses 12 anos para cá, até os meus 15 anos de idade, na verdade, eu não me lembro muito bem o que aconteceu na minha vida. Eu sei que foi uma parte de infância, né, na adolescência ali, eu brincava muito, divertia, saía para, né? Então foi uma fase da adolescência em que eu ainda estava junto ali do meu pai e da minha mãe. Então ainda foi um tempo mais tranquilo. Mas com meus 15 anos de idade eu saí de casa. Meu pai e minha mãe tinham uma vida difícil, né, eram bem pobres, passavam muitas lutas financeiras. E ali foi necessário eu ir para uma outra cidade, né, para
tá ali tocando a minha vida, trabalhando fora. Fui morar com uma família conhecida para tocar a minha vida. Não sabendo eu, queridos, que ali começava um tempo muito difícil na minha vida. Foi onde começou todas as minhas dores, todas as dores que eu passei, as lutas que eu vira sentir. E ali eu comecei a vivenciar coisas terríveis que o inimigo havia preparado para mim. As armadilhas que o inimigo estava, ora, preparando para mim, para a destruição da minha vida. Porque a palavra de Deus vem dizendo assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E realmente é mesmo. Nessa fase dos meus 15 anos de idade, queridos, eu comecei a estudar, né? Voltei, fui para a escola ali naquela cidade, estudar. E ali, naquele meus 15 anos de idade, passei pela experiência de perder a minha virgindade, né? Mas não foi algo que deveria ser, né? Com graça, com amor. Fui estupro, né? Eu sofri estupro com 15 anos de idade. Não pense que está sendo fácil eu dar esse testemunho aqui. Até então a minha família, ela não sabe disso, né? Creio agora que vai saber, alguns. Mas então eu passei por essa experiência terrível. E guardava para mim, porque eu não tinha coragem de falar com ninguém, né? Como todos sabem, muitos adolescentes que passam por essas situações não têm a coragem de dizer. Mas eu passei por isso com 15 anos de idade, ainda uma menina muito novinha, não tinha mentalidade, né? Juízo, não tinha cabecinha no lugar, sem pensamento de denunciar, de fazer nada disso. E ali começou a minha trajetória de sofrimento e dor. Onde eu comecei a namorar, comecei a passar por momentos difíceis, de prostituição, né? De sair e chegar tarde em casa, dar trabalho. E aí dali, aquela família já não aceitou mais eu ficar na casa deles, devido à rebeldia que eu tinha, eu era muito rebelde, né? E ali eu fui para outra casa, onde foi ainda mais difícil para mim, porque ali eu comecei a vivenciar uma dor ainda maior, que foi algo terrível na minha vida. Eu passava por momentos de estupro, praticamente quase todos, né? Quase todos os dias ou toda semana, eu não lembro certo, mas eu não tinha coragem de falar para ninguém. Eu guardava isso para mim. E eu sofri muito com isso, muito, muito. E dias foi passando e eu fui passando por tudo aquilo ali. Algo terrível, irmãos, algo terrível. Fui passando por esses sentimentos, essas dores. Meus familiares não sabiam de nada disso. E eu fui vivendo desse jeito, dessa forma. Aí, passado algum tempo na frente, né? Passado mais algum tempo, eu descobri que eu estava grávida. E foi algo assim que, para ser bem sincera, foi um impacto para mim. Foi, né, com 17, 16 anos eu descobri que eu estava grávida. Eu já estava com 16 anos. Descobri a minha primeira gravidez. Que no primeiro instante ali, quando eu vi aquele resultado de exame dizendo para mim que eu estava grávida, eu amei aquele feto desde o iniciozinho, desde a primeira sementinha tão pequenininha dentro de mim.
Eu amei essa criança e eu a amo até hoje, meu filho amado, que mesmo em meio a tantas dores, tantas lutas, foi um presente de Deus na minha vida, com tudo que eu estava passando. Mesmo tão novinha, mesmo sem entender o que estava acontecendo na minha vida, né? Muitas jovens, eu sei que na minha idade, na idade que eu tive essa primeira gestação, eu sei que muitas jovens numa fase assim optam até mesmo pelo aborto. Mas eu louvo ao meu Deus, que cuidou de mim mesmo estando longe dele e não deixou que eu retirasse essa criança, mas que eu amasse ela com todo o meu coração e que eu tivesse esse bebê, essa criança, esse filho amado. E foi uns tempos assim muito difíceis para mim. E assim que eu fiquei grávida, né, eu saí desta casa que eu estava e acabei indo para uma outra família na roça que me amava muito. Eu não lembro muito o nome da senhora e da amiga que eu tinha na escola, o nome da amiga é Élida, isso. A Élida, ela era uma amiga muito maravilhosa comigo, muito boa comigo. Me levou para casa dela, cuidou de mim no meu tempo de gravidez. Mas aí com o tempo eu fui para casa da minha mãe, passei o final da minha gestação com a minha mãe. A minha mãe, em momento algum, meu pai, eles me evitaram ou me lançaram fora. Eles cuidaram de mim, cuidaram da minha gravidez. E a minha mãe me abraçou tanto, cuidou tão bem de mim. E eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai, que me amou muito, que sempre foi exemplos maravilhosos de amor na minha vida. E assim nasceu o meu filho maravilhoso, que eu amo muito. E é isso, né? Ele nasceu. Só que quando ele nasceu, eu continuei cuidando dele, mas eu não tinha juízo. Era uma menina desajuizada, mas que saía para as noitadas, que ia viver a vida, curtir, badalar e viajar. E foram tempos apertados, que a minha mãe cuidava do meu filho, meu pai cuidava, a hora que eu estava lá eu cuidava, quando não estava viajando, outra hora eu estava saindo, curtindo as noitadas. E quero dizer para você que está vivendo dessa forma, eu estive aí onde você está hoje. Eu estive aí onde você se encontra hoje. No mais fundo do abismo. No mais profundo do abismo. E quero dizer para você, tem uma porta aberta para você. Tem uma porta aberta para você. E você pode correr ao encontro dessa porta. Você pode ir de encontro a esta porta. Porque ela está lá aberta para você. Essa porta se chama Jesus Cristo. Amanhã eu estarei dando a próxima parte, a terceira parte do meu testemunho. E me acompanhe aqui. E você verá o resultado lindo do que Deus fez na minha vida. Amém? Quero dizer para você que não está sendo fácil dar esse testemunho. Não está sendo fácil me abrir para vocês. Mas eu acredito que é chegado um novo tempo para que o mundo conheça esse Deus que é tão grande para perdoar, tão grande para tirar de nós tudo aquilo que não presta, limpar a nossa alma, purificar a nossa alma, nos trazer a santificação e encher-nos da graça dele, do amor dele. E tudo isso é lançado fora, todo mal, toda imundície, toda sujeira. Deus, ele nos ama, querido. E ele conta com você, aguarda você ansiosamente. Amém? Deus seja com você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.